A ciência leva a Deus. Apresentação do projeto. Somos um coletivo formado por profissionais de diferentes áreas do trabalho e da cultura. A nossa formação acadêmica e nossa atividade profissional incluem, entre outros, setores tão diversos quanto biologia, neurociência, pedagogia, medicina, programação, design, gastronomia, construção, ciências da computação, administração de empresas, nutrição, química, artesanato, família. Alguns de nós somos graduados, outros ainda estamos estudando na faculdade. Alguns poucos somos doutorados. Falamos diferentes idiomas. Quando começamos, eram só 3. Hoje, já dominamos 11 idiomas, que são os seguintes: português, espanhol, italiano, francês, inglês, japonês, catalão, chinês, finlandês, grego e russo. Estamos, por enquanto, em 12 países: Argentina, Brasil, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Itália, Japão, Portugal, Reino Unido e Suíça. Nos une simplesmente que nos identificamos com esta intuição. A ciência leva a Deus. Estes são os 2 pontos de partida. 1. Se existe uma inteligência que criou a vida, o estudo científico da vida tem que nos mostrar que essa inteligência existe. 2. Da mesma forma, se não existe uma inteligência que trouxe a vida à existência, o estudo científico da vida tem que nos mostrar isso mesmo. Deus não existe. Porque não há outras opções. Ou a vida se originou por si mesma, através de forças naturais, ou foi projetada por alguma inteligência. George Wald, Prêmio Nobel de Medicina, sendo um darwinista, afirmou em 1967: quando estamos falando sobre o tema da origem da vida, existe apenas 2 possibilidades. Uma é que a vida começou a partir da geração espontânea que leva à evolução. A outra possibilidade é que a criatividade sobrenatural é de Deus. Não existe uma terceira possibilidade. São palavras de um ganhador do Prêmio Nobel, que optou pela primeira hipótese porque não queria acreditar em Deus, segundo suas próprias palavras. Alguns de nós sempre acreditaram em Deus. Outros simplesmente não acreditavam. E existem até aqueles que participam do projeto, mas continuam duvidando. Gostariam de ter mais provas. Mas os textos de muitos cientistas nos mostraram que a geração espontânea que leva à evolução é inviável. Existem muitas evidências. Portanto, o estudo rigoroso da vida parece levar à existência necessária de um ser muito inteligente, formador da vida. Essa é nossa intuição. E queremos compartilhar nosso trabalho com você. Nós não estamos ligados, como coletivo, a nenhum credo, nem religioso, nem científico. Não temos finalidade lucrativa. Nossa contribuição é voluntária. Acreditamos que a ciência e o conhecimento de tudo o que existe não nos distanciam de uma origem transcendente. Concordamos com esta frase atribuída a Louis Pasteur: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima dele. Como Francis Bacon afirmou, um pouco de filosofia inclina a mente do homem para o teísmo, mas aprofundar-se na filosofia traz a mente dos homens para a crença. Pretendemos contribuir a esclarecer que a ciência não nega a existência de um ser criador. Algumas pessoas pensam que sim, que a nega, mas essa ideia é baseada mais em crenças do que em evidências. É uma crença camuflada na ciência. Uma crença, além disso, muitas vezes simplista, mas muito difundida, porque é promovida por material de ideologia materialista que é distribuído como ciência. Desde que éramos pequenos, nos ensinaram na escola, também no ensino médio e na faculdade. No entanto, descobrimos que existem evidências científicas, muitas delas recentes, que não confirmam a origem material da vida. Antes, indicam que a vida foi projetada com um propósito. Você quer descobrir também? Cientistas e médicos de todo o mundo, de forma pública e documentada, questionam que a origem da vida se deva a simples mudanças físicas e químicas sem qualquer planejamento.
We are skeptical of claims for the ability of random mutations and natural selection to account for the complexity of life. A careful examination of the evidence for Darwinian theory should be encouraged. Skeptical of claims for the ability of random mutations and natural selection to account for the complexity to account for the complexity of life. Careful examination of the evidence for Darwinian theory should be encouraged. Atualmente, existem mais de 1000 doutores que se atreveram a publicar seu nome sem medo. Medo? Durante a segunda metade do século passado, essas iniciativas públicas não eram possíveis. Muitos tinham medo. O evolucionismo parecia uma verdade absoluta. Ninguém se atrevia a questioná-lo. Quando se trata da evolução, a perseguição é um fato bem conhecido na vida acadêmica. Apoiar a evolução darwiniana é um movimento seguro para a sua carreira, ao passo que questioná-la pode facilmente significar o fim da sua carreira. Mas desde o final dos anos 90, esse medo vem desaparecendo progressivamente. A lista de cientistas que expressaram publicamente seu apoio a essas teses está crescendo. Atualmente, inclui cientistas das Academias Nacionais de Ciências dos Estados Unidos, Brasil, Rússia, Hungria e República Tcheca, e de universidades como Yale, Princeton, Stanford, MIT, UC Berkeley, UCLA, Unicamp e outras. São cientistas. Afirmam que a teoria darwinista da evolução não explica nem a complexidade dos seres vivos, nem a do universo. Este número crescente de cientistas confirma, com base em novas descobertas, que a atual diversidade de espécies vivas na Terra não pode ser o produto de uma evolução, seja de milhares ou de milhões de anos. Não é cientificamente possível. Em outro vídeo, vamos explicar a diferença entre variabilidade e evolução. A variabilidade é um fato verificável. A transformação de algumas espécies em outras é uma suposição que não foi e não pode ser provada, pois supõe-se que só seja possível em um lapso inexperimentável de milhões de anos. Esses 1000 cientistas e muitos outros também questionam a seleção natural, ou o princípio darwiniano fundamental aceito no mundo de hoje como uma verdade inquestionável. Até mesmo cientistas da estatura de Thomas Nagel, o qual se identifica como ateu, escreveu em 2012: Eu quero defender minha reação de descrença diante da visão reducionista neo-darwinista da origem e evolução da vida. É altamente improvável que a vida seja o resultado de uma sequência de acidentes físicos, juntamente com o mecanismo da seleção natural, e meu ceticismo não se baseia em crença religiosa. Respeitamos todas as ideias e não queremos ofender aqueles que, sob o pretexto de se basearem na ciência objetiva, acreditam que a existência de um Criador seja alguma coisa atrasada, superada, não científica. Nós os respeitamos por 2 motivos. 1. Porque não vemos má intenção em muitas dessas pessoas. Alguns de nós compartilhávamos essas ideias por um tempo maior ou menor de nossas vidas. 2. Na maioria das vezes, essa convicção não vem de um processo pessoal de reflexão, mas é baseada em uma confiança, talvez excessiva, nos intelectuais dessa corrente de pensamento que, por ser de uma maioria, terminou impondo-se na opinião pública. Esses dogmas, vestidos de ciência, são publicados através de programas de televisão, meios de comunicação, publicidade de grandes multinacionais, filmes de ficção, documentários sobre a mãe natureza, blogs evolucionistas, vídeos na internet. A maioria de nós não somos cientistas. Você quer colaborar conosco? Queremos espalhar essas coisas porque percebemos que elas são muito benéficas para o ser humano, que é algo verdadeiro que traz paz à nossa mente. Nesse momento, queremos fazer isso nos 11 idiomas que, entre nós, sabemos. Se você dominar outro, você é bem-vindo para colaborar. É importante notar que não compartilhamos ou apoiamos materiais escritos ou audiovisuais que, em sua tentativa, em alguns casos sincera, de justificar o Criador,
ataquem pessoas, usem expressões pejorativas ou usem opiniões pessoais como se fossem argumentos científicos. Às vezes, não são científicos porque se detectam declarações incertas ou propagandísticas de algum dogma ou instituição religiosa. Nossa missão é comunicar as conclusões da ciência demonstrável, que expõe provas e evidências. Nós citamos textualmente textos científicos, com referências exatas da procedência dos documentos de onde foram extraídos. Se você encontrar citações erradas, avise-nos e, na medida do possível, nós as corrigiremos. Citando textos de cientistas, não pretendemos glorificá-los em nada. Um cientista é um ser humano, como nós. Ao longo da história, os cientistas cometeram erros. Mas isso foi e sempre será assim. Mas a verdadeira ciência, com C maiúsculo, foi avançando dessa maneira, baseada na dúvida. A ciência de verdade foi detectando os erros, as teorias incompletas, as declarações precipitadas e, em vista de novas provas e novas evidências, o conhecimento científico tem progredido. Até hoje. É por isso que não exaltamos os cientistas, mas aceitamos a ciência bem feita, sem ideias ou opiniões pessoais. Estamos interessados em saber se há evidências de que existe, ou se há evidências de que não existe, o Criador de todas as coisas. Continuará.